Está acontecendo aqui em São Paulo a maior feira de educação e tecnologia da América Latina. E a gente resolveu aproveitar esse momento para fazer uma homenagem aos profissionais de educação. E convidamos gestores de escolas públicas e privadas e professores de escolas públicas e privadas para passarem alguns momentos conosco dentro de uma limusine e contarem um pouquinho sobre os desafios que eles enfrentaram ao longo dos últimos 2 anos de pandemia. Olá, Bira! Estamos muito felizes de receber você aqui e você é o nosso convidado representando todos os professores da rede pública do Brasil inteiro nessa homenagem que nós estamos fazendo. Então é uma honra ter você aqui com a gente. A gente queria começar com você se apresentando. A gente é primeiro uma honra e uma responsabilidade gigantesca representar todos os professores da escola pública. Eu estou aqui já impressionada. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Então, eu sou o Birajara, todo mundo conhece por Bira, e aí Bira Júnior. Eu sou biólogo, professor de biologia, professor de laboratório, em outras palavras, sou educador. Em qual escola? Eu trabalho na escola Aloysio Barros Leal. Que fica em? Fica em Fortaleza, num bairro chamado Janguruçu. Tá. E aí, nossa primeira pergunta para você é como foi o desafio de se adaptar quando a pandemia chegou e a gente levou aquele susto que os alunos não puderam mais voltar para a escola. Então, nesse momento de pandemia na escola pública foi muito delicado mesmo, de diversos fatores, né? Mas o primeiro deles é que realmente eles não tinham ainda, ninguém estava preparado para a pandemia, né? Então tem também como a gente romantizar esse detalhe, mas eles não estavam nem um pouco preparados, nem um pouco mesmo. Então tinha que ser algo online, mas a maior parte dos alunos não tinham os equipamentos. A escola tinha estrutura de tecnologia? A escola, ela tem uma sala de informática, então tem até certa tecnologia para fazer essa transmissão, né? Mas eu acredito que não daria para a quantidade de alunos. Hoje a escola pública ela é muito lotada, né? Tem muita coisa boa para falar também, principalmente na minha escola, que a gente tem um trabalho fantástico, mas nesse quesito a gente ainda consegue perceber que tem uma certa lotação, né? As turmas com mais ou menos 40 alunos, então muitos professores. Hoje mais ou menos nós temos 18 salas de aula. Então, para ter todo esse apoio, né, toda essa tecnologia para suprir no momento de pandemia, era realmente delicado. E como que vocês fizeram? Então, aí foi bem interessante. Primeiro ponto, a gente tentou unificar algumas turmas. Aí alguns alunos, eles assistiam a aula, todas as aulas, elas eram online, por conta da interação. Todo mundo sabe da dificuldade de que é hoje. E tem muitos professores na internet que dão aula super bem do conteúdo. Mas a Beth, inclusive, veio mostrar um monte de coisa que não é só da aula do conteúdo. A gente precisa fazer o engajamento. Então, para engajamento, tinha que ser essa aula online mesmo, com o professor conversando com o aluno, apesar da dificuldade, liga o microfone, não liga o microfone, webcam abre a câmera, fecha a câmera. Fecha a câmera. E aí, o governo estadual, ele conseguiu dar um apoio bem interessante de liberação de chips com internet para os alunos. Foi o primeiro ponto, né? Porque é mais fácil liberar chip, mais barato com internet, tudo. Porque daí o pressuposto é que pelo menos um telefone celular os pais têm em casa. Exatamente. E aí muitos conseguiam, né? Muitos pais conseguiam deixar o celular com o filho em casa para assistir a aula e aí depois pegava o celular para fazer as necessidades deles mesmos. Alguns outros não conseguiam e eles tentavam, né, se juntar, apesar da pandemia, mas era uma estratégia. Até que depois, no segundo ano de pandemia, já tinha feito a licitação no primeiro ano, né? E no segundo ano de pandemia, o governo também ele disponibilizou tablets.
E aí com os tablets ficaram muito, assim, ficou mais fácil. E para os professores, como que foi para o professor fazer essa transição ali, que nós não fomos preparados para dar aula remota, né? Imagina só, eu me formei não faz muito tempo, viu, gente, tá? Mas assim, eu me formei não faz muito tempo, né? Tá com 6 anos. E na minha graduação, que iniciou há 10 anos atrás, né? Não que eu passei 10 anos para mas na minha graduação, que passou 10 anos atrás, a gente não recebeu uma formação nem para os conteúdos agenciados, quanto mais para o conteúdo agenciado de uma forma online. Então, os professores, eles realmente, alguns têm dificuldade, outros passavam da dificuldade que eu achava fantástico. Tinha uma professora de inglês que ela não tinha muita facilidade com a internet. Quem abriu o link era a gente, né? Eram outros professores, mas ela dava um engajamento muito legal. Ela pegava o caderno dela, ela desenhava, ela conversava com os alunos, botava música. Então, assim, são as outras alternativas que os professores acabam desenvolvendo para engajar, que eu acho que é uma palavra muito forte. Você tem que trazer o aluno para uma realidade que seja muito viva. A gente tem que dar essa energia positiva para o aluno, porque, gente, quem faz uma pesquisa, um mestrado, doutorado, faz uma pesquisa do pós, quem vai fazer uma pesquisa, muitas vezes faz uma disciplina, depois consegue uma pesquisa tão fantástica que não aprendeu na faculdade. Quando a gente vai para a faculdade, a maior parte das coisas que a gente produziu não foi a faculdade que ensinou, não é isso? E por que isso não acontece no ensino básico? Isso acontece no ensino básico, mas para que a gente consiga fazer isso, tem que ter um engajamento que é mais delicado. Então, eu acredito que são algumas alternativas dos professores inspiradores, né, que com certeza eles são fantásticos, com certeza eles vão mudar o mundo, não tenho dúvida. E como que foi para você o desafio com os alunos, o desafio desse período? Então, muitos alunos, eles não ligavam câmera, microfone, nada, e aí tinha que se desdobrar. Tinha hora que você pensava, ai, não vai dar certo, não vou conseguir. Tinha hora que eu pensava que não ia dar certo, tinha hora que eu estava altamente desmotivado, para eu ter que me reenergizar, era delicado. Às vezes uma aula logo em seguida depois da outra, mas eu precisava de um período, e aí eu, não, gente, 10 minutos aqui, para eu ter que reenergizar, para a outra aula ser fantástica. E aí, gente, é aquela coisa, é chamar pelo nome, é ver a realidade, é perguntar o que está acontecendo. Ah, Bira, e o conteúdo? Galera, o conteúdo ele existe, mas não necessariamente eu tenho que ser o responsável completo por dar esse conteúdo. Né? Hoje, eu vou falar agora o que é que eu fazia para também depois mostrar de hoje. No ano passado, a gente ainda está na pandemia, mas no ano passado a gente não podia nem estar fazendo isso. Vocês voltaram para o presencial só esse ano, em 2022? A gente voltou só esse ano, presencial. E aí, no ano passado era completamente online. Hoje eu tenho uma das melhores, assim, uma das pessoas que mais sabe biologia, que na hora da aula, é isso, responde tudo do professor, ela foi minha aluna no passado, online. E como é que ela sabe tudo isso? Eu não ensinei isso para ela. O engajamento. É você, enquanto representando, óbvio, a gente está modificando essas disciplinas, elas existem, mas é você enquanto professor de biologia, você enquanto professor de história, de geografia, enfim, você enquanto professor motivando, mostrando as belezas, mostrando a necessidade, mostrando a importância, é você motivar esse aluno. Estimular para que ele vá atrás da... Eu não ensinei nada para ela de bioquímica. Ano passado, meu conteúdo envolvia ecologia, envolvia botânica, não ensinei bioquímica. Esse ano ela sabe tudo de bioquímica. Quem foi que ensinou para ela? Ela foi atrás. A gente tem que fazer com que o aluno, então, se motive a estudar. Eu acho que os desafios que estão vindo nos próximos séculos, não é nem nos próximos anos, nos próximos séculos, é a motivação do aluno para ter que estudar. Dificuldade todo mundo tem. Óbvio, alguns têm mais, outros têm menos, mas dificuldade existe. Agora, como é que a gente dribla isso? E ainda mais estando longe do aluno como estávamos. Mas aí, quando eles voltaram agora para 2022, no presencial, todos os seus alunos voltaram? Todos os alunos voltaram? A gente começou gradativamente pelo terceiro ano, e depois foi terceiro, segundo e primeiro. Não, terceiro, primeiro e segundo. Porque o primeiro a gente está implementando já o novo ensino médio. Eles já estão recebendo algumas eletivas dos itinerários formativos. Lá nesse colégio, na Luiz Barros Leal, eu dou uma eletiva de medicina popular, que eu trabalho com eles, chá, infusão, decocção, a importância disso tudo.
Então, a gente está indo para o presencial, já está todo mundo no presencial. Né? E não Mas teve a- evasão? Mas a pergunta é isso, eles exatamente. voltaram? A evasão é um problema anterior à pandemia, né, da escola pública, que eu acho que hoje é um dos principais focos mesmo. Inclusive, nós fomos matéria do Profissão Repórter, algum tempo atrás, o projeto ainda está presente, sobre a evasão escolar. A evasão escolar era muito alta, como eu disse para vocês. O IDH do bairro, ele é um IDH bem baixo. É uma comunidade que vive em situação de vulnerabilidade. Exatamente, é uma comunidade que vive em situação de vulnerabilidade. Então, assim, a nossa luta é bem grande para que eles não saiam da escola. O mundo lá fora tem armas, artifícios e muitas vezes engajam mais do que a gente. É por isso que a gente tem que procurar outros artifícios. E aí tem um projeto que agora se chama Sala Master, que iniciou com os alunos indo atrás dos alunos e estudando. Os próprios alunos indo alunos. resgatar. Hoje, essa Sala Master, ela está com professores voluntários dando aula, normalmente são professores da casa mesmo dando aula. A gente recebe muitos convidados, né? Várias pessoas que acreditam na educação pública, como também a Pauline, que é aquela agência de turismo pedagógico, já conto um pouquinho mais sobre ela. Então muita gente vai de uma maneira bem engajada mesmo, dar essas aulas. E a gente tem também um projeto onde os alunos, né, eles acabam indo atrás dos outros alunos que estão faltando bastante. Então é um projeto, uma preocupação da escola, essa questão de trazer de volta para a escola esses alunos que durante a pandemia evadiram. E você teve que... Você falou que às vezes entre uma aula e outra eu precisava me reabastecer. E isso também é uma coisa que hoje em dia, mesmo tendo aula presencial, é muito desgastante o dia a dia do professor, né? São muitas questões ali que você tem que lidar ao mesmo tempo. E tem algum artifício, algum recurso que você encontrou de como você se reabastecer, como você encontrar energia para seguir em frente? Em casa, eu tinha meu filho, ele me energizava muito rápido, muito facilmente. Que idade ele faltou tem? isso pra sua apresentação, então. Você não contou isso Você pra não nós. contou. Como Hoje- ele chama a idade Hoje dele? ele tem 2 anos e 8 meses, é o Benjamin. Né? E aí ficava mais fácil ainda, porque além do Benjamin tem a Natália, que é a minha esposa. Então, em casa, era mais fácil energizar, porque eu tinha esse momentinho. Às vezes ela tinha também que... Às vezes não, ela tinha também que dar o período dela, mas era um período que ela... Ela é tava de professora licença, também? Ela é coordenadora. Olha Uma só, família gente, de que legal. educador. É uma família de educador, sim. Então, em casa, eu achava... Essa era a alternativa, era com a minha família. Era minha gargalhada aqui, era um abraço aqui, um cheirinho acolá. Lá no Ceará a gente dá cheiro. Dá muito beijo, a gente dá cheiro, tá no cheiro. Mas no colégio é o corredor. Gente, a sala de aula é fantástica. Mas os corredores da sala de aula... Que gente Que eles são- legal, amei essa Eles são simplesmente... É um fenômeno inenarrável. Porque o que é que acontece no corredor? Não sei te dizer. Mas, Bira, é porque a gente precisa... Não, gente, o corredor da sala de aula é fantástico, ele é ímpar. Porque eu não sei quem é que vai estar ali, mas naquele momento, o aluno que está ali conversando, o aluno que está ali estudando, talvez seja aquele momento que uma conversa, não só ele aprenda, porque eu estou compartilhando um pouquinho da minha vida com ele, mas também que eu aprenda, porque a gente está falando de uma realidade, assim, enfim, uma realidade bem interessante. Mas eu acho que graças a pessoas que acreditam na escola pública, que a escola pública tudo indica que ela ainda vá cada vez mais longe. Por exemplo, a Pauline, que é uma agência de turismo pedagógico lá no Ceará. Ela atua com colégios particulares, ela faz várias aulas, não é aula de campo, não, é aula mesmo, tudo na BNCC, competências e habilidades, já voltada para o próprio novo ensino médio. E parte disso, né, ela acaba também aplicando na escola pública. Então, por vezes, a gente conseguiu visitar locais, outra hora que a gente não conseguiria, por conta de detalhes ou outros, porque a Pauline chegou muitas vezes arranjando ônibus, e aí a gente conseguiu conhecer, conseguiu participar de algumas aulas, conseguiu ter outras realidades. Então, assim, tem muita gente que acredita na escola pública, né? O governo também ajuda bastante, a equipe pedagógica também ajuda bastante,
né? Questão de eventos, aulões interativos, os aulões, quando está perto do Enem. Os alunos participam? Participam muito. São aulões da galera vestida de super-herói, para comentar um pouquinho mais também da realidade, porque, gente, tudo que a gente olha ao redor é um aprendizado. Eu consigo ver um aprendizado porque eu estou assistindo um filme de super-herói ou não. Eu consigo ver um aprendizado porque eu topei aqui e na hora passou pela minha cabeça o que é essa parte física dessa reação, que é essa inércia que eu estava andando, topei, mas continuei andando, porque então tudo a gente pode aprender. E você chegou a ter já algum depoimento de aluno ou de pai de aluno do quanto esse seu olhar para a educação, essa sua proximidade com a visão dos alunos ajuda para que eles gostem de estudar, queiram estudar mais? Muito. Tem muita gente que conversa muito. Pode não parecer, eu juro pra vocês, pode não parecer por conta dessa nossa conversa, dessa desenvoltura. Mas eu fico envergonhado quando eu chego. Assim, quando chego eu fico todo envergonhado, eu fico sem palavra. Porque, assim, eu não faço esperando o retorno. Porque eu sei que é uma missão que nós, educadores, nós temos. Então, mas você sabe que o futuro de cada um desses alunos que passou pelas suas aulas, que conseguiu ter esse estímulo para continuar a partir dessa forma como você aborda, o futuro que eles terão será impactado por isso, né? E que o algum futuro aluno, do Brasil sim, será impactado por isso, exatamente, certeza. mas que professores como você fazem a diferença, porque eu sou uma aluna que veio da escola pública e eu só consegui me realizar porque eu tive professores como você que me fizeram acreditar que eu era capaz. Então eu queria que você, assim, dá pra ver que você faz isso de forma natural, mas como você aqui para nós representa todos os professores da rede pública do Brasil, eu queria te agradecer e queria que você soubesse que muito mais do que ajudar esses alunos a passarem por esses 2 anos de pandemia, você mudou o futuro desses alunos. E um dia, algum deles vai contar a história de como ele se realizou pessoal e profissionalmente. E ele vai contar que ele teve o professor Bira na vida dele, o gestor lá da sua escola, que ele teve todo esse apoio que você deu e o seu filho também um dia vai contar do orgulho que ele tem do pai dele ser um professor de escola pública e fazer a diferença na vida de tanta gente. Obrigada, viu? E isso que a gente fez aqui é uma homenagem simbólica para os professores, de como a gente realmente acha que os professores deveriam ser valorizados, tratados. Escolhemos a limusine porque nós gostaríamos que os professores tivessem essa sensação do quanto eles são importantes na vida de cada aluno que foi tocado por eles durante esses 2 anos, né? Lógico que a educação sempre tem um papel fundamental. Sabemos que os professores vão continuar indo trabalhar de ônibus, de trem, de metrô, alguns de bicicleta, chegando do jeito que eles puderem. Mas esse lugar, esse momento, essa pessoa que a gente tem junto com a gente aqui hoje, é para simbolizar todo o carinho, todo o amor e para agradecer vocês, professores, por não terem desistido. Obrigada, Vida. Obrigada, Eu que Vida. agradeço por tudo, gente. E acho assim, que todos os professores, eles merecem tudo de bom. Porque, assim, compartilhar, não conteúdo mais. Né? Hoje, a gente compartilha vivências. E são essas vivências, essa ideia de acreditar. Eu tive professores que acreditaram em mim. Eu sou da escola pública também. Né? Então, eu tive pessoas que acreditaram, meus pais acreditaram. Então, assim, eu só sei que merecem tudo de bom do melhor, todos os professores, né? Então, eu desejo também, tudo isso que foi falado, não é pra mim, gente, é pra todo mundo que tá aqui assistindo, de todas as escolas públicas do Brasil inteiro. Muitíssimo obrigado. Obrigada. De verdade, que honra, viu? E o nosso objetivo foi homenagear todos os profissionais da educação que não desistiram dos seus alunos, da escola, da profissão, durante esse período tão difícil que nós passamos. E agradecer também todos esses profissionais e dar energia para eles seguirem em frente, porque estamos juntos, a gente sabe que a educação ainda tem muito desafio aí pela frente, que os profissionais precisam de muito mais valorização do que eles têm hoje em dia, mas a gente segue junto com vocês nesse desafio. E sabemos que muitos de vocês vão continuar a vencer também obstáculos até para chegar no trabalho na escola, né? Tem que esperar o ônibus, tem que esperar o trem, tem muito desafio por aí, mas essa limusine representa o que nós sabemos que todo profissional da educação merece, que é carinho, conforto, reconhecimento e um agradecimento imenso.